Eu estou ouvindo a campainha tocar. Tem gente que veio ajudar a gente, ó. É uma presença, uma visita muito especial. Tudo bem, Raquel? Tudo bem? Vou pedir para você, olha, fique à vontade aqui na nossa varanda, nossa casa. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda. Uma alegria muito grande receber você. Olha aqui, você conseguiu resgatar o Pingo, né? Não só a turminha, porque o Pingo tá aqui e o Pingo tá aqui, ao vivo também. Aqui, gente, quero mostrar para você a capa da revista Devotos Mirins desse mês. Ó, o resgate do Pingo. Tijolinho e a turma sempre aí preocupados, né, em cuidar bem também de toda a criação. E o Pingo é muito querido, né? Por isso que está sempre conosco. Sem dúvida nenhuma. E o Pingo, nessa edição, ele vai aprontar uma coisa. Ele dá uma fugidinha. E daí a gente tem que ler a revistinha para descobrir o que ele vai fazer, né? Como que vai ser o resgate do Pingo, né? Entendi. A gente não pode contar o final da história, né, Raquel? Perde a graça, né? Perde a graça. Mas... E uma coisa legal é que nessa edição o Tijolinho autografou a capa. Isso que eu ia perguntar, Raquel, essa é a letra do Tijolinho, então? Descobrimos, ele pode escrever uma carta pra gente. Pode sim. E vem autografado, olha, ele pediu que entregasse especialmente para o senhor. Eu vou dizer para você uma coisa, a revista Devotos Mirins, eu já falei isso outras vezes, é a que eu mais gosto, é a revista que eu mais gosto, viu? Muito obrigado, Raquel. Agora... Interessante, Raquel, porque eu sempre noto que a revista de Aparecida, a revista Jovens de Maria e a revista Devotos Mirins, ela tem sempre essa preocupação de se dirigir a um público específico, né? Eu imagino que esse é o objetivo da Devotos Mirins, é fazer com que a presença de Nossa Senhora esteja, assim, bem pertinho das nossas crianças. Eu acho que a revista Devotos Mirins, ela é inovadora porque ela fala com a criança, mas ela fala como o carinho da mãe Aparecida falando, né? A presença da mãe na casa da criança. Então, a gente vai falar de educação, vai falar de escola, vai falar de valores, vai falar de brincadeiras, mas é sempre com aquele toque especial do carinho da mãe, que ensina, né? E que vai ensinando a gente, que é adulto, e que dirá as crianças, né? Então, eu acho que o carinho todo... E essa revista tem uma coisa especial, que o Padre Bento, inclusive, nela, vai falar sobre santidade. E daí tem toda uma experiência para falar de santidade na linguagem da criança. São uns temas difíceis, né, que nós adultos temos dificuldade, que dirá os pequenos. E isso é muito interessante, né, Raquel? Porque a fé, claro, a fé é formada por uma parte, por um núcleo, às vezes um pouco complexo, difícil de explicar para as crianças. E a revista Devotos Mirins, ela tem essa perspectiva de transformar em simples aquilo que talvez seja complexo, inacessível também para as crianças. Eu acho que isso é bem bacana. E eu acho que, assim, falar com a criança sobre esses temas precisa ser muito prático, precisa ter uma experiência, precisa a criança enxergar algumas coisas, né? Então, acho que é uma revista que não é só teórica, ela é uma revista prática e que a criança vai compreender, né? Às vezes as famílias nos procuram e falam assim, a gente se preocupa que a criança tenha uma formação cristã, que a criança cresça na fé, cresça no amor à mãezinha, mas como que eu vou fazer isso, né? Então, acho que é a revista todos os meses, é o conta-gota, né? Daí a gente pode ter no futuro jovens, adultos que efetivamente tenham uma fé madura. Legal, e é interessante ver que a cada mês a criança tem a oportunidade de receber a revista Devotos Mirins em sua casa, e nós até indicamos a revista como um presente. Então, você que é padrinho, madrinha, que não pode estar ali sempre com a criança, que você ofereça a revista de presente, porque eu tenho certeza que seu afilhado, sua afilhada, eles sempre vão pensar, olha, eu recebia a revista, eu recebo porque o meu padrinho, minha madrinha, eles me amam e eles querem me ver assim cada vez mais feliz e amando as coisas do céu, né? E é interessante a gente pensar que é conteúdo para ajudar mesmo as famílias, como você está dizendo, e que as crianças têm uma pura interação, né? A revista não tem essa de é só uma história, só são os ensinamentos, são ensinamentos de forma assim muito prática e que as crianças podem brincar. Por exemplo, a gente começou falando agora sobre o Pingo, né? Sobre esse desafio das aventuras do Pingo. E aqui tem a indicação para as crianças escreverem uma cartinha preenchendo aqui, olha, nome, cidade,
cidade, estado, para contar se também tem animaizinhos em casa. Muito legal isso, gostei. Então, essas interações depois elas vão para o site Devotos Mirins também, que todo mundo está convidado a conhecer, a entrar, e tem muitas brincadeiras. Vou dar até um spoiler, né? Falando do Pingo, a gente tem um aplicativo, um jogo que ensina a criança a cuidar de um animalzinho de estimação. Então, às vezes a criança fala, eu quero muito animalzinho de estimação. Olha, primeiro baixa o aplicativo, deixa a criança aprender a cuidar do animalzinho. Então, olha, você tem que dar água, você tem que fazer carinho, você tem que dar banho, tem que trocar a coleirinha. Eu amei, eu confesso que já brinquei, viu? E o aplicativo apita no celular para falar, olha, tem que dar comida. Toda hora. Raquel, eu trabalhei muitos anos numa paróquia com a catequese infantil e a gente sabe como que é desafiante fazer com que a criança, de fato, permaneça, persevere na catequese. Eu imagino que a revista Devotos Mirins tem também essa preocupação de servir como um subsídio, como uma complementação daquela catequese. Eu acho isso muito pertinente, padre. A gente vê que, assim, é um desafio para todas as famílias o período de catequese. Nem sempre a criança se sente envolvida na comunidade, né? Agora, ela vai uma vez por semana, ela fica lá um pouquinho de tempo naquele encontro de catequese, né? A revista em casa é aquela que todo dia ela vai ler um pedacinho, é aquela que todo dia ele vai fazer um passatempo com catequese. E daí, assim, passa aquele mundo da igreja, não fica só uma hora por semana, mas ele fica um pouquinho a cada dia e de uma forma divertida, de uma forma animada. Então, a revista é para ser um complemento, sim. É uma presença catequética no dia a dia dentro das casas, né? A gente tem todo um cuidado de todos os meses ter bastante conteúdo de catequese na revista e no site, conteúdos extras no site, justamente para que a criança tenha essa possibilidade de todos os dias ter um pouquinho. É bem legal. E sabe o que, na verdade, eu penso que nos incentiva? Eu acredito que a você, toda a equipe do Santuário Nacional, é ver a carinha de cada criança. É ver aqui, gente, vou mostrar para você, ver o quanto as crianças são felizes, essas que recebem a revista Devotos Mirins, o quanto são felizes, o quanto aprendem, o quanto querem mostrar para os colegas, né, amiguinhos na escola, sobretudo agora nesse tempo difícil. Graças a Deus nós temos devotosmirins.com, então a criançada pode falar para outra também, né, para um amigo, para acessar, para brincar, para aprender. Pode até mostrar para os pais, né, Raquel? A gente vê a realidade também de que o quanto as crianças aprendem na catequese e também ensinam os próprios pais. A gente fala, né, sempre que a vida inteira tem que estudar, né? Então a gente começa a estudar lá na creche já, né? E vai até a faculdade e é sempre estimulado a tanto estudo, mas nem sempre a gente é estimulado a estudar a própria fé, né? Então a gente parece que para de estudar como se a gente nem tivesse até a 4ª série, né? A gente para lá no 1º ano só de estudo da fé mesmo. Eu acho que a revista ela vai estimular a isso, a ela continuar. Eu acho que a preocupação do Santuário Nacional dessa continuidade, depois de Devotos Mirins, com as Jovens de Maria, com a revista de Aparecida, é dar a todos essa possibilidade, essa oportunidade de fazer um itinerário da fé, né? Fazer uma jornada de fé. E é muito interessante, Raquel, porque Jesus, ao longo da sua vida pública, Jesus sempre foi muito atencioso para com as crianças. Jesus viveu numa época muito diferente, numa época em que a criança era muito desvalorizada, a criança e as mulheres. Mas Jesus coloca a criança quase que como modelo de quem vai entrar no reino de Deus. Eu acho que essa é a ideia também da revista Devotos Mirins, de mostrar o protagonismo das crianças no desenvolvimento da própria fé. A revista não é só para as crianças, é justamente também para a família, né? A família ler junto, fazer esse caminho junto. E daí sim a criança vai se tornando essa protagonista, né? Acho que às vezes nas casas a criança que tem a revista acaba sendo diferente com os seus próprios pais, com seus irmãos. E daí ela começa a entender esse valor de ser cristão,
né? Cada um na sua idade, mas ela acaba em casa tendo um outro protagonismo, sim, padre. Agora, todos os assuntos são de forma assim, são capazes de a gente falar para as crianças? Por exemplo, Moisés, a jornada de Moisés. Mostra o álbum aí, a jornada rumo à Terra Prometida. Então, esse daqui é o nosso álbum deste ano, né, Jéssica? Sim. E eu até trouxe as figurinhas também. Que legal. Olha. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Olha só, gente, vem com figurinhas, né, a cada mês, né, Raquel? E daí a criança recebe o álbum e recebe as figurinhas todos os meses e ela vai compreendendo a história, aqui a história rumo à Terra Prometida, né, que Moisés leva ao povo, né? E as crianças, elas de algum jeito participam dessa história. Então, é um jeito de falar da Bíblia com os pequenos. Eu ia dizer isso, eu ia perguntar isso. É uma maneira muito bonita, pedagógica, de aproximar a criança do mundo bíblico, da história da Bíblia, da história de Moisés e da história do próprio Jesus. A gente está tendo essa preocupação agora com a Jornada Bíblica do Santuário Nacional, né? De todos os anos oferecer para as crianças, para os devotos mirins, uma história bíblica, mas com profundidade, para que ela entenda e viva aquela experiência. Aqui é a experiência do povo que caminha, né? E nesse caminhar o povo vai aprendendo. Então tem várias lições que a turminha vai aprendendo e que as crianças vão aprendendo a ser fiel a cada desafio e para chegar à Terra Prometida, né? E no ano que vem a gente já vai ter, agora no iniciozinho do ano, uma nova história bíblica. Eu me lembro, Raquel, que numa das nossas reuniões você falou das crianças que a partir da Devotos Mirins acabam migrando para outras revistas. A criança, quando ela vai crescendo, quando ela chega numa determinada idade, na fase infanto-juvenil, ela já se interessa também pela revista Jovens de Maria. É muito engraçado, porque tem muitas crianças que depois curtem tanto, vão se tornando adolescentes, e daí os pais falam, vamos então trocar da Devotos Mirins para Jovens de Maria, e alguns falam assim, eu quero as duas. Mas isso acontece sim, padre, muitos vão crescendo e vão dando sequência a isso, né? Eles querem alguma coisa com outra linguagem, e daí os adolescentes e os jovens têm a revista Jovens de Maria, que também traz essa preocupação, né? Também de falar da palavra de Deus, mas numa linguagem próxima. E a gente já tem Jovens de Maria que escrevem para a gente e falam assim, olha, cresci, amadureci e vou migrar para a revista de Aparecida. Isso eu acho muito legal. Isso é família mesmo, acho né? muito bonito, porque às vezes a gente ouve muito essa queixa. As pessoas falam assim, padre, os meus netos não rezam, meus filhos não rezam. A revista Devotos Mirins é uma maneira muito bonita de você aproximar Deus da sua casa, da sua família. E se você quer dar de presente a revista Devotos Mirins para um seu neto, para um filho seu, é muito fácil. Ligue para 0300 210 1210 e faça parte da nossa família, da família Devotos Mirins. E esse mês tem uma coisa especial ainda, né? A gente está bem no finalzinho do ano e a gente tem alguns números ainda deste álbum com todas as figurinhas do ano inteiro. E daí assim, quem ainda não recebeu o álbum com todas as figurinhas esse ano, se fizer o cadastro esse mês, até acabar, porque a gente não tem tantos exemplares, né? Vai receber ainda todo o álbum desse ano. E daí, já virando o ano, já vai receber a história do ano que vem. Você já pode adiantar qual que é a história do ano que vem ou não? Então, olha, eu vou dar um spoiler, né? Fala um pouquinho, vai, porque a gente gosta. Então, no ano que vem, a gente vai ensinar muito sobre perdão. A gente vai conversar justamente isso, de como que, por mais que as coisas do mundo sejam não muito do meu gosto, como que eu vou me entregar a Deus e nessa de me entregar a Deus eu vou perdoar aquilo que não é bom para mim. Que bom. Raquel, daí é um personagem do Antigo Testamento também. Tá. Vamos ver se... Vamos pensar. Raquel, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma alegria muito grande conversar com você. E se você quer receber em casa a novena, quer receber em casa Devotos Mirins, ligue pra gente, 0300 210 1210. Devotos Mirim, somos uma família, a família de Deus.